As pessoas sempre dizem para mim, Marcelo, eu quero ler a Bíblia, mas eu tenho dificuldade em entender a Bíblia. Então tá aqui, não erre mais. E você que prega a Bíblia, também não erre mais, é simples. Olha só que interessante, alguém um dia disse, aqui portanto está a nossa obrigação dupla como expositores bíblicos. Quais são as nossas obrigações? Esclarecer o texto das Escrituras, tanto com fidelidade ao mundo antigo, quanto com sensibilidade para com o mundo moderno. Nós temos duas obrigações: ser fiel ao que a Bíblia diz. O que é a palavra de Deus é o autor da Bíblia falando para o leitor da Bíblia, que é você. Evite o erro. Eu acho, eu penso. A Bíblia não diz o que você acha, a Bíblia não diz o que você pensa, a Bíblia diz o que ela quer dizer e acabou. E como é que eu descubro isso? Simples. Toda mãe vem de fábrica, fabricada por Deus, com chip de hermenêutica. Aprenda com todas as mães. Quando um filho chega para a mãe e pede alguma coisa, ela ativa o modo GPS, identificador de 171, identificador de mentira, e ela começa a dizer para o filho o que, como, quando, para onde, com quem. Não é assim que funciona? Isso funciona em tudo. Quer fazer interpretação de texto? A técnica da mãe funciona. Quer saber se alguém está mentindo? A técnica da mãe funciona. Você quer saber se aquela amizade é verdadeira ou não? A técnica da mãe funciona. Vai fazer uma redação para algum concurso? A técnica da mãe funciona. Pega o texto da Bíblia, colocou ali na Bíblia, você faz a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? O quê? Aliás, onde? Onde o quê? Onde isso está acontecendo na Bíblia? E para isso você precisa ler antes e ler depois. Texto sem contexto vira pretexto. Qual é a segunda pergunta que você faz ao texto bíblico? Quando? Quando isso aconteceu? Qual foi a data? Qual é a cultura? Como é que as pessoas se comportavam naquela época? Terceira pergunta, para quem? Para quem Jesus está falando? Para quem o discípulo está falando? Para quem o autor da Bíblia está falando? Qual é o público que vai receber essa mensagem? Qual é a outra pergunta? Como? Como isso aconteceu? Leia antes, leia depois, não isole o texto. E qual é a outra pergunta? Por quê? Por que ele está falando isso? Fazendo isso, você vai ter fidelidade ao texto. Você vai evitar erro teológico, você vai evitar de acreditar em heresias falando em cima do púlpito, você vai parar de ser massa de manobra. Você vai ter uma fé madura, uma fé pautada na palavra de Deus. Faça-se essas 5 perguntas. Coloque em você o chip que vem de fábrica com toda a mãe. O que, quando, como, onde, para quem. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.